Vamos ler agora aqui no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Vamos perceber que a bondade de Deus para com todos. O texto começa dizendo assim: porque não quero, irmãos, que vocês, ignorantes, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Por enquanto, até aí. Esse é mais ou menos, vamos dar uma estudada aqui a respeito disso aí. As pessoas costumam falar sobre Israel, sobre os judeus, e muitas das vezes não conseguem compreender que este tempo agora, esse tempo que estamos vivendo, é um tempo em que Deus está tratando para com os gentios. É um tempo que Deus está tratando para conosco. Porque o texto está aqui dizendo que porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. É um mistério. Por quê? Para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Um endurecimento em partes. Então, podemos observar que... Põe água para mim. Podemos observar que em Israel, que no meio dos judeus, existem judeus que se converteram ao cristianismo. Existem judeus que seguem a Jesus. Por isso que não são todos, mas o texto está dizendo que há um mistério que em parte houve um endurecimento. Para que esse endurecimento? Até que tenha entrado a plenitude dos gentios, até que os gentios, em sua total plenitude, venham ser evangelizados, venham ser salvos. Então, houve um endurecimento da parte de Deus para uma parte de Israel, para que o evangelho fosse pregado a mim e a você. Como? Através da pessoa do apóstolo Paulo. Foi uma das ferramentas que foi. Paulo disse: eu sou apóstolo da parte de Cristo para pregar aos gentios. Então não dá para a gente ficar se comparando com o judeu. Judeu é judeu, gentio é gentio. Através do judeu veio a salvação e vem a salvação. Às vezes é difícil da pessoa querer entender isso. Não entende porque não querem viver dentro de uma bolha, e que o texto está dizendo que em parte houve um endurecimento para que, entrando a plenitude aos gentios, assim todo Israel será salva, como está escrito, toda Israel será salva, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. O libertador virá de onde? De Sião. Virá de Israel. E assim afastará de Jacó a impiedade. Jacó, um dos patriarcas. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O texto está dizendo, quando Cristo tirar os pecados de Sião, toda Israel será salva. É uma aliança. Deus não é um Deus que quebra aliança. Quem quebra a aliança é homens, mas Deus jurou e não se arrependerá. E segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, o sumo sacerdote para todo sempre.
Versículo 28, até estou entendendo, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Está de boa aí? Entenderam aí? Existe um endurecimento da parte de Deus, por isso que nós vemos, o judeu ele não consegue compreender. Mas aqui no texto vamos entender também mais um motivo, além de alcançar os gentios, era necessário o endurecimento de uma parte, até porque os apóstolos eram judeus, né? Os apóstolos de Jesus eram judeus, então uma parte foi endurecida para que eu e você fosse alcançado. Então entendo eu que esse tempo é um tempo de tratamento para conosco, os gentios. Por isso creio no arrebatamento da igreja. Por isso creio que Cristo arrebatará a igreja, e aí virá a partir desse momento o tratamento para com Israel. Primeiro Deus vai cuidar de mim, de você, porque vivíamos no pecado, através de Cristo Jesus podemos alcançar, sermos enxertados nessa família e sermos aceitos como filhos de Deus. Versículo 28 diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Está vendo aí? Está claro isso aqui. Tem outras traduções, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia digital. Pelo evangelho, quanto ao evangelho, a Bíblia sagrada que nós pregamos, os cristãos protestantes, a Bíblia que nós pregamos, quanto a esse evangelho, que evangelho? O evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, eles são inimigos por causa de vocês, porque é de nós. Deu para entender aí? Ou não entenderam? Está claro? Sai daqui hoje afiado. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Romanos. Onze, 25. 28 aqui. Deixa eu ver nessa versão aqui. Deixa eu ver aqui na NVI. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, quanto à eleição. Porém, são amados por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, patriarca. Do Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó. Então, o texto está dizendo que pelo evangelho de Cristo são nossos inimigos. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Em outra tradução, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês que antes eram desobedientes a Deus e agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Entenderam? Por que houve um endurecimento? Porque nós éramos desobedientes, inimigos de Cristo. Então foi necessário eles desobedecerem para que eu e você alcançássemos o perdão. O texto está bem claro, porque não dá, ele jurou e não se arrependerá. Abraão, a sua descendência, ele fez uma promessa a Abraão, ele fez uma promessa aos patriarcas. Então por essa promessa, eles também
serão perdoados. Mas enquanto esse dia não chega, houve um endurecimento, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O dom e o chamado são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista de que foi à vista da que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar sua misericórdia misericórdia a todos. Pega o microfone. Pega aí, tem que ouvir o que você está falando aí. Vamos lá, participa aí. Na verdade, aí cai por terra a questão da predestinação, né? Que muitos acreditam. Eu creio na predestinação de chamados, mas de pessoas não. Como a palavra de Deus fala, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, Jesus morreu para todos, né? Salvação é para todos. Para todos. A misericórdia de Deus se estende a todos. Tanto é que alguns creem ainda a predestinação, pessoas que nasceram predestinadas para ir para o inferno, outros predestinados para ir para o céu, e não existe isso. Agora, a predestinação de chamado, porque são irrevogáveis, né? São irrevogáveis, aí sim. Mas aqui está bem claro, olha, Deus, por isso que o tema é a bondade de Deus para com todos. A bondade de Deus era para todos. Então o povo, o judeu, Jesus, a salvação veio para eles, veio deles. Porém, Deus quer alcançar todos. O plano é todos. Então, para que houvesse um alcance a mim e a você, foi necessário colocar um endurecimento neles, para que também fôssemos alcançados, porque vivíamos no pecado, vivíamos na rebeldia, e eles viviam dentro da obediência. Então, se chegassem agora e eles não tivessem com que também serem julgados, ou muitas das vezes até serem comparados, Deus não, Deus é justo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, a graça do Senhor alcançou a todos. Nós estávamos no pecado, recebemos o perdão através de Cristo Jesus. Eles também, houve um endurecimento do coração da parte de Deus na vida deles, para que também eles, como pecadores, fossem também sarados e curados através de Jesus. Até aí dá para entender? Porque assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem o quê? Misericórdia, à vista de que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, todos, está vendo? A fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ou seja, aqui dá para perceber claramente que Deus faz distinção entre dois povos, sim ou não? Os judeus e os gentios. Então, por que o cristão gentil quer ser judeu? Porque eu tenho minha raiz judia, não sei o quê. Judeu é judeu, gentil é gentil. Há um tempo, esse é o tempo dos gentios. É um tempo que o apóstolo está falando aqui, bem claro. É um tempo para os gentios. E existe um outro povo, que é os judeus, que também será tratado, mas dele, por isso que fala assim, que vocês não sejam ignorantes aqui no início, ou sábios aos seus próprios pensamentos. Houve um endurecimento por parte, não é? Aí às vezes a nossa sabedoria, não, mas eu entendo assim, tem sabedoria humana. É porque lá no Talmud, sabedoria humana. É porque o filósofo, sabedoria humana. É porque o rabino, sabedoria humana. O texto está dizendo aqui, precisamos, cristão, seguidor de Jesus Cristo, segue a Bíblia Sagrada e o único livro que ele segue. Os outros livros você olha como referência, você olha como uma pesquisa, mas no final de tudo tem que fechar com a Bíblia Sagrada. Se não bater, não vale de nada.
É anátema, é maldito. Então o texto está dizendo que existe dois povos, que um desses povos é a videira verdadeira, e qual foi arrancada, enxertar uma videira falsa que somos nós, e a partir desse momento Cristo nos aceitou como filho, passamos agora a fazer parte desta família como filhos adotivos de Cristo. E haverá um tempo que Deus está tratando sobre nós, e aí depois que alcançarmos a perfeição, Cristo agora vem tratar com o seu povo de fato, porque Ele jurou e não se arrependerá. Ele fez uma promessa. Imagine Abraão, que morreu confiando na promessa que Deus fez. Imagine naquele grande dia, quando Abraão ressuscitar, o que é que Deus vai falar para ele? A promessa foi cumprida, é isso? Morremos esperando a promessa da salvação de um filho. Morremos esperando a promessa da salvação que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Morremos com a promessa de que nossos pais, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nos encontraremos nos céus. Porque a morte nada é de que um sono, em que um dia acordaremos como se tivesse acabado de acordar. Não passou tempo nenhum. É um sono. Por isso que Jesus fala: Lázaro apenas dorme. Lázaro dorme. Não temas, teu irmão há de ressuscitar. No último dia. Lá, Marta. Lázaro apenas dorme. Aí o texto, versículo 33 fala: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, ou quão insondáveis os teus caminhos. Pois quem escolheu a mente, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, mas que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já lemos isso no culto passado. Então existe um padrão estabelecido por Deus, padrão de salvação. Primeiro trata com os gentios, depois tratará com os judeus. Mas ele fala para mim e para você permanecer no nosso culto racional, permanecer naquilo que é racional, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí depois o versículo, eu li aí o 12, agora o 12:3 fala assim: porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É um monte de crentes, é um monte de igreja, é um só corpo. Apesar de sermos muitos, nós somos um só corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. O texto está bem claro. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Se é profecia, seja segundo a possessão da fé. Proporção da fé. Possessão, misericórdia.
É que eu estou ficando cego já, que era escuro. Vamos lá. Se a profecia seja segundo a proporção da fé. Engraçado, a profecia tem a ver com a fé, tá vendo? A proporção. Tem gente que tem muita fé para profetizar coisas grandes, tem gente que tem muita fé. Ou seja, mesmo quem tem o dom de profecia, vê que há diferença de pessoas dentro da igreja, né? O mesmo dom, mas com mais atitude, porque é através da proporção da fé. Da profecia. Microfone. E sempre usar o microfone para ficar na gravada. E existe duas formas do profeta, né? Tipo assim, o profeta, Deus pode falar com ele, revelar, né, a mensagem de Deus para o povo, que é o profeta também que traz a mensagem de Deus para o povo, e tem aquele profeta que profetiza e acontece. Sim, mas de acordo com a proporção da fé. Então, quando você profetiza aquilo, através da fé, aí acontece. É isso? Isso. Como Elias profetizou o sol, né? É porque, assim, você tem o dom, eu tenho o dom de profetizar, você também tem, eu tenho, você tem. Só que a gente vai usar esse dom de acordo com a nossa fé. O limite do poder, do que será liberado, vai depender da minha fé. Talvez a minha fé não tenha essa fé, essa coragem, né? Ou seja, então use de acordo com a sua fé. Tem gente que diz assim: eu profetizo em nome de Jesus que essa doença saiu agora. Tem gente que ora assim: eu profetizo em nome de Jesus que você será curado. Coisas maravilhosas. Então assim, é de acordo a fé. Então assim, vai ser difícil encontrar iguais, por isso que são vários membros, mas somos diferentes. O texto está dizendo, se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, ó os dons: fé, servir. Isso é dom. Ninguém quer, né? Ninguém quer o dom de servir. É o dom de maravilha, de com oculto, mas é o dom de servir, um dom da fé, encorajar. Vendo? Que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Está vendo que até contribuir é um dom? Esses dons ninguém quer. Ia ser, generosamente. Quer dizer o quê? Não se apegue, dê com fartura. E aí? Se é de exercer liderança, dom, que exerça com dedicação. Olha o dom aí. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, misericórdia. Olha que os dons que cada membro tem, o dom de misericórdia. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Aí fica um monte de crente que não lê Bíblia, que não entende, querendo se apegar a gente ruim, querendo se apegar às coisas ruins, porque eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Você não vai mudar ninguém. O texto está dizendo: o amor tem que ser o quê? Sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal,
preferindo dar honra aos outros mais do que a você. Primeiro eu, não. Dê o lugar ao outro, dê a vez ao outro. Dê um passo por cima. Nunca falte a você o zelo, tá vendo? Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo isso aqui é para gentil. Aí o cara não quer ser gentil, quer ser judeu, não vai poder viver isso aqui, porque Deus não está tratando o judeu ainda aqui. Aqui está tratando comigo, com você que é gentil. Aí fica um monte de gente querendo ser judeu e não usa, aí fica com kippah, aí canta, toca chofar, e aí quer viver lá, mas não guarda os mandamentos, não guarda nada. O que está para fazer aqui? Generoso, bondoso, sabe? Cuidadoso, não quer fazer. Quer ser judeu. O texto está aqui falando. Fervoroso no espírito. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Procure seu hospitaleiro. Compartilhe, a igreja precisa compartilhar, sabe? Abençoar os irmãos. Os domésticos da casa, abençoe. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham as mesmas atitudes uns para com os outros. Não seja arrogante, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. A quem nós devemos associar? A pessoas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não apegue-se a ninguém. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de você, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos é um livro muito importante para nós os cristãos. E ler a Bíblia é muito fácil, mas seguir é que é complicado. Porque é muito fácil. É muito fácil cumprir coisas que nos convém. Mas aquilo que está escrito para que possamos fazer, se contraria o nosso pensamento, não queremos fazer. Então, por isso que o texto que nós lemos em Romanos 11, 25 diz: porque não quero, irmão, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Judeu é judeu, gentil é gentil. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então precisamos cuidar da nossa salvação agora. Fazer aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta a fazer. Vivermos com inteligência, porque está perto o fim de todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas? Raquel vai fazer essa oração.
Abençoe aí as finanças. Deus possa derramar bênção à sua medida aqui. Agradeça pelas pessoas que já nos abençoaram esse mês, para pagarmos o aluguel da igreja. Deus, eu agradeço por todas as pessoas que ajudaram a contribuir nesse ministério. Possa abençoá-las cada vez mais, dando elas também o entendimento. Precisa, Deus, ser generoso com a tua obra e com as pessoas também. E o Senhor possa tocar no coração de mais pessoas para que esse ministério consiga prosseguir em Ti. Que elas possam ser inspiradas pelo Teu Espírito a ajudar e que elas também venham ser conduzidas por Ti para a Tua casa, para Te conhecer, apenas para contribuir, mas fazer parte da promessa que o Senhor reservou para todos nós. O Senhor possa, Deus, ajudar com que possamos arcar com todos os custos, todas as despesas da Tua casa. E a Tua mão venha sustentá-la todos os dias, até que seja feita a Tua vontade. Então, por isso que eu entrego a Ti todos os dízimos e as ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus uma bênção extraordinária na vida de Daiane, para que ela possa concluir a casa dela. Eu profetizo uma bênção especial sobre a vida de meus pais, que eles possam se surpreender com a bênção que o Senhor vai enviar. Uma bênção especial na vida de Daiane e Luciano, que toda sorte de bênção. Eu profetizo que ainda esse tempo, ainda esse período antes dele finalizar, eles receberão uma bênção grande da parte do Senhor. Eu profetizo em o nome de Jesus. Eu profetizo uma bênção sem medida sobre a RD Infoelectronics. Eu profetizo em o nome de Jesus um novo tempo. Eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo para este lugar. Eu profetizo em nome de Jesus obreiros dedicados à obra do Senhor neste lugar. Eu profetizo um novo tempo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a bênção do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. E você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a pessoa que você ama. Se você entendeu a mensagem, replique ela, comente, estude, ore, e Deus vai mudar a sua vida. Até o próximo vídeo.